estamos aqui na linha com o vereador Ariovaldo Soares, lá de Altaneira. Ele é do PDT. Boa tarde, vereador. Você está me ouvindo? Boa tarde, Josélio. Ouvindo bem. Opa, rapaz, que beleza, tá? A qualidade tá muito boa, tá? A gente fica feliz. Ariovaldo, muito obrigado por você estar aqui conosco, né? Participando desse bate-papo. E eu já vou iniciar perguntando aí, né? Porque o Ariovaldo, ele é vereador de oposição ao prefeito. O prefeito Dariomar nos concedeu entrevista falando sobre a operação, né? Que é a segunda fase da Operação Salos, né? Lá em Altaneira, ocorrida esses dias aí. E aí, o Dariomar não falou em nome de ninguém, tá? Ele só disse assim, tem uns parentes meus que fica, evidentemente, fazendo denúncias e tal e tal. E o Ariovaldo Soares é parente do prefeito. E ele disse, Josélio, eu queria só retificar algumas coisas aí que o prefeito falou. Ô Ariovaldo, fica à vontade, você não concorda com o que o prefeito falou aqui no programa? Josélio, primeiro agradecer a cessão do espaço e cumprimentar aí todos os ouvintes do programa, fique sabendo de tudo. Josélio, nós não concordamos com a narrativa que o prefeito se referiu com relação à questão da operação. Primeiro, ele falta com a verdade quando ele diz que não sabe do que se trata. A Operação Salos, no mandato que são dirigidos, eles informam o número do processo e todas as informações necessárias para que você saiba do que está sendo alvo. Também eu não concordo com a narrativa que ele coloca que a família é responsável pela deflagração através de denunciação com relação a essa operação. Todas as pessoas de Altaneira, pelo menos a grande maioria, têm conhecimento de que a Operação Salos ela foi instalada em virtude de um desdobramento de uma outra operação procedida pela Polícia Civil, que dizia respeito à clonagem e adulteração de documentos de veículos. O empresário de nossa cidade, que tinha negócios com a administração municipal, teve seu celular apreendido na primeira operação, e foi onde, através de diálogos, foi constatado pela Polícia Civil e feitas essas verificações de que havia todo um esquema montado com a finalidade de fraudar licitações neste município. Então, essa narrativa que o prefeito tenta construir, imputando à família Soares a questão da denunciação, nada teve a ver com isso. Nem tampouco nada relativamente à questão de precatório. Isso é uma demanda que o município tem com alguns professores aqui da Altaneira. Ô vereador, nós tomamos conhecimento que tem uma questão dos precatórios aí dos professores, que quem defende os professores aí, o advogado dos professores aí é o Soares, que não sei se qual o grau de parentesco seu, e também parente do Dariomar, né? E parece que por essa questão é que ele colocou a questão dos precatórios, porque existe o interesse, segundo ele, você ouviu, existe o interesse de entrar alguém no poder para que se pague esses precatórios. O que você tem a falar sobre isso? Isso é uma narrativa, como eu lhe disse, totalmente desconstituída de lógica, porque o Raimundo Soares Filho, ele é um advogado legalmente habilitado, não há impedimento no campo jurídico para que ele possa exercer a profissão dele. Com relação à questão dos precatórios, existe lei federal que trata do assunto, existem vários julgados sumulado pelo Tribunal de Justiça, até pelo STF, que define que o precatório é direito dos professores.
Infelizmente, o prefeito de Altaneira insiste na narrativa de que não paga os precatórios e tornou-se uma questão pessoal, porque, do ponto de vista jurídico, a nosso ver, ele tem legalidade para fazer pagamentos. E eu acredito que o jurista Raimundo Soares Filho, na condição de advogado, eu não acredito que ele interesse nem um próprio acordo, já que ele, em fazendo um acordo na questão de honorários, possivelmente, você sabe que é uma máxima da vida e do direito, a questão de acordo. O acordo só se faz perdendo para duas partes. Então, eu não acredito que essa questão do precatório tenha nenhuma relação com a questão da Operação Salles. Eu insisto, a tentativa do prefeito de colocar a família com relação a essa questão da Operação Salles é para se eximir da responsabilidade, já que ele, pela narrativa dele, e há que se reconhecer que ele tem uma grande liderança, e ele faz a sustentação que não tem nada a ver com ele, que não tem nenhuma relação com ele, mas todos nós sabemos que não é assim. Nós temos que reconhecer o trabalho da Polícia Civil. Não seria à toa que um delegado legalmente constituído iria fazer uma representação que é acolhida pelo Ministério Público e despachada por um desembargador, onde envolveu aí uma operação com mais de 100 policiais, mais de 37 mandatos, me parece, expedidos aí em 12 municípios, ia ser alguma coisa à toa. Obviamente que o conteúdo, o contexto exige maior investigação, mas a narrativa que o prefeito tenta construir para se eximir da responsabilidade é essa, quando todas as pessoas sabem quais foram as motivações para a instalação dessa operação em nosso município. Não, a verdade foi mostrada aqui, tanto nesse programa, né, em relação à operação, como também na mídia, em todas as mídias do Estado, né, que a polícia esteve na casa do prefeito com mandado de busca e apreensão, não teve mandato de prisão, né, mas só de busca e apreensão, como forma de averiguar, de investigar uma denúncia. E o que o prefeito disse que, na verdade, até prefere que seja investigado mesmo, para depois, mais na frente, saber o que realmente vai acontecer. Nós colocamos aqui, nós deixamos, viu, Ariovaldo, nós deixamos tudo às claras. Eu digo, eu estou me referindo, Ariovaldo, só um momentinho, depois você fala. Eu estou me referindo que nosso programa deixou bem claro, bem transparente, tá? Que, na verdade, a operação existiu, tá certo? E que a polícia esteve lá e nós entrevistamos o prefeito justamente para dar mais veracidade, né? Agora, em relação ao que vai acontecer, se ele vai ser culpado ou não, isso quem vai dizer é a polícia. Pois não, vereador. Pronto, eu só dizer, a questão da nossa discordância dele, e o prefeito tem todo o direito de se defender, tem todo o direito de contestar a operação. Agora, ele faz de forma equivocada e faz intencionalmente, quando ele tenta atribuir à oposição a responsabilidade, porque no próprio plenário da Câmara, em outros eventos do município, ele próprio reconhece o trabalho que a oposição faz, já agradeceu, porque nós, enquanto oposição, conseguimos alocar recursos para o município de Altaneira, que não é uma situação normal, mas que deveria ser. A oposição tem que ajudar a administração e ajuda quando critica, quando aponta falhas. E ele próprio fez esse reconhecimento de forma pública em várias oportunidades. Então, causou estranheza ele dizer no seu programa que a operação podia ser resultado de denunciação de trabalho do grupo da oposição, quando é público e é notório que a Câmara de Altaneira, a oposição, ela exerce um trabalho consciente de fiscalização com relação aos atos da administração. Sim. Da mesma forma que quando ele fala que não tem nada a esconder, que quer uma investigação,
Aí eu levo a seu conhecimento que nós, no início do mandato, pedimos, através de requerimento, o compartilhamento de informações da Operação Salos para que a Câmara pudesse tomar conhecimento e também providência, porque a Câmara, como as pessoas às vezes costumam não dizer muito isso, mas a Câmara é o fórum adequado, a Câmara é quem exerce de forma direta, inclusive com a capacidade jurídica de tomar providências com relação a qualquer situação que considere de irregularidade dentro da administração. E a Câmara de Altaneira, ela é completamente omissa, ela é completamente servil ao prefeito, porque até requerimentos, que é uma coisa usual, qualquer cidadão pode ter acesso, nós não temos os requerimentos em grande parte respondidos, a administração só responde na sua conveniência, e brinda o prefeito a toda hora de qualquer procedimento de fiscalização, mesmo aqueles corriqueiros por parte da Câmara. Então, é também nesse sentido que o prefeito, obviamente, ele vai dizer que não tem nada a ver, que é inocente, porque ele reconhece, ele é uma liderança. E uma liderança, se for, com o deputado, algum fato, dizer de forma pública que não sabe, ou que demonstre pelo menos fraqueza, o povo vai correr de perto dele. Isso é uma de todas as pessoas que se propõem a liderar algum segmento. Vereador, eu tenho acompanhado muito aí, desde o início da gestão, da primeira gestão do prefeito Dariomar, todas essas celeumas ocorridas aí no município. Nós tivemos aí um período, no primeiro mandato do Dariomar, um pedido, né, de cassação, uma CPI, né, aí na Câmara, para apurar suspeitas, né, supostas ilegalidades, inclusive compra superfaturada de pneus e tal. E houve toda aquela celeuma, mas na verdade a Câmara não encontrou, né, subsídios, não encontrou nada que provasse tudo aquilo que foi abordado. E o prefeito não foi cassado. Nós tivemos agora recente, antes da operação, a primeira fase da Operação Salos, que, inclusive, presos, foram até secretários, eu não sei quantos secretários foram presos. Hoje está todos soltos, não encontraram nenhum elemento, segundo as informações do próprio prefeito, que me repassou, que essa segunda operação é para ver se conseguem provas, né, da primeira fase, que não conseguiram. Enfim, até hoje, o prefeito já terminou o mandato, já vai para 1 ano e meio, tá certo? E não se encontra nada de provas contra o prefeito Dariomar. O que você tem que falar? Josélio, você aborda uma questão interessante, aí eu vou dizer que você não tem as informações fidedignas, mas eu posso falar aqui e lhe encaminhar posteriormente por documento. O prefeito, na verdade, respondeu perante a Câmara uma comissão processante em razão de denunciação relativamente a questões de pneus, de manutenção de veículos, serviço de coleta de lixo, contratação de banca de advogados e locação de veículos. Na verdade, esse procedimento que foi resultado da comissão processante, você sabe que o afastamento do prefeito se impõe a votação por 2/3, o que não foi alcançado. Todavia, o relatório final da comissão que processou o prefeito foi encaminhado ao Ministério Público, está tramitando, e a Câmara produziu sim, a Câmara produziu provas contundentes, inclusive, contra o prefeito. E eu vou citar só 2, para não tomar muito do seu tempo do programa. Não, mas pode ficar à vontade, Ariovaldo. Eu vou dar o mesmo tempo que o prefeito teve, você vai ter também. Ainda está faltando 10 minutos ainda. Pronto, e eu agradeço o seu gesto democrático. O prefeito foi adquirido um veículo do município. Eu vou lhe dar um exemplo do que a Câmara restou provado no processo da comissão processante. Um veículo do município adquirido no final de 2015, ele foi
vamos dizer, ele sofreu um processo de recuperação, de conserto, de oficina, de manutenção. Se tratava de um Etios, eu acho que é da Toyota, não entendo bem de carro, mas acho que é da Toyota. E esse Etios tinha, na época, avaliação de mercado de pouco mais de 30 mil reais. E o prefeito gastou de manutenção, em 2017, desse mesmo veículo, a quantia de mais de 26 mil reais. Isso foi provado documentalmente, com nota fiscal, com ordem de serviço, com todos os elementos necessários de que o prefeito efetuou aí uma manutenção de um veículo seminovo, porque não tinha nem 2 anos de uso, gastando 25 mil reais. Isso foi provado documentalmente e está no processo que tramita na comarca local. Da mesma forma, o único veículo, um ônibus que transporta estudantes aqui, foram gastos 18 pneus num curto espaço de 10 meses. E tudo isso foi provado através de documento fiscal, através de nota de serviço, e foi levado ao plenário da Câmara. O relatório final foi aprovado por 5 votos a 4, porque, infelizmente, vige no nosso ordenamento jurídico ainda aquela faculdade que o vereador tem de dar um voto político, sem ter que justificar, sem ter que ter uma fundamentação. De modo que o relatório final, que foi aprovado na comissão processante da Câmara de Altaneira, foi aprovado por 5 votos a 4, foram encaminhados ao Ministério Público, foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado e aos demais órgãos, com a colação de todas essas provas documentais que fiz referência nessa minha fala. Então tá aí. Ariovaldo, a gente observa que as câmaras, né, nos municípios, elas têm um papel importantíssimo. Eu sempre defendo aqui que a oposição na Câmara de Vereadores ela é de fundamental importância. Eu não concordo quando o município não tem oposição. Todo município, todo gestor tem que ter oposição, porque senão só quem se ferra é a população. E você está fazendo o seu papel de opositor, tá certo? E os demais, que eu não sei quantos tem aí na Câmara favorável contra o prefeito, mas você está fazendo o seu papel de opositor. Agora, o que muitas vezes a gente não entende, tá certo? É que há essa polêmica, há esses processos, há essas comissões, né, como é o caso da comissão processante, e geralmente a gente vê que não dá em nada. Não dá em nada. Isso é muito desgastante, tá certo? Principalmente para aqueles que atacam, vamos dizer, para a oposição, né? Que evidentemente a oposição é que cria toda essa circunstância contra o prefeito. E como você vê a questão da justiça, das leis em relação a isso? Precisava melhorar em quê? Para que os gestores pudessem realmente serem punidos. Jocélio, eu entendo que a legislação ela já é bastante farta e ela é bastante significativa. Eu acho até que existe demais a legislação no nosso país. O que eu acredito que deveria ser, aí é uma opinião pessoal, era que os vereadores, as pessoas quando fossem votar, somente nos vereadores, as pessoas escolhessem esses parlamentares nessa condição, entendendo que seriam pessoas que estavam ali para representar, sobretudo, aquelas camadas mais vulneráveis, mais desprotegidas e que não tiveram, por via de consequência de diversos fatores, aí acesso a conhecimentos, porque isso faz com que o vereador que está na Câmara, incumbido de fiscalizar os atos da administração, incumbido de também ajudar a administração, eles tomam posições voltadas para si, completamente para seus interesses pessoais, e não têm a preocupação de fazer a defesa efetiva do povo e da boa aplicação dos recursos públicos. E eu lhe dou um exemplo claro agora disso. O prefeito disse que tem 7 milhões
em caixa, mostrando uma boa administração financeira do município. E essa semana, ainda essa semana, as pessoas estão indo no hospital aqui municipal e o médico passa a receita, ou se tiver que internar, mas já mandando o cara ir comprar um remédio na farmácia porque não tem no hospital. É uma constante a falta de medicamento, sobretudo de baixo custo, na farmácia popular aqui da prefeitura. Então, é uma coisa muito antagônica. O prefeito dizer, eu tenho 7 milhões em caixa e o hospital, uma pessoa que tem recursos escassos, que já vive atrás só de poder comprar mal alimentação, e quando necessita de um serviço público básico de saúde, ainda tem a necessidade de também arcar com esse custo. Então, precisa haver a fiscalização das câmaras, dos vereadores nesse sentido. E isso ia melhorar em muito, com certeza, a responsabilidade dos prefeitos, porque o que se passa a imaginar é que se tem, não, o prefeito tem tantos vereadores na Câmara, e por isso ele se sente à vontade, ele se sente no direito de praticar toda forma, vamos dizer, de irregularidade, de não atender e de não prestar um bom serviço à população. Então, acredito que as leis, elas são suficientes, necessita de uma conscientização tanto dos prefeitos, por parte disso, quanto dos vereadores. Vereador, eu vou fazer uma última pergunta a você e depois você pode entrar já nas suas considerações finais, colocar alguma coisa que você tem esquecido. Você tem 5 minutos ainda. Ok. Qual é o grau de parentesco que você tem com o prefeito Dariomar? Eu sou irmão da mãe dele. Então, que é tio, né? Você é tio dele. Sim. Ah, tá. Então, e eu quero deixar agora, só para a gente ficar sabendo, né, qual é o grau de parentesco. Você é tio dele. Eu queria deixar agora os microfones para as suas considerações finais, dizer, Ariovaldo, que nós estamos aqui, tá? Eu recebi uma ligação de um parente seu, né? Eu não vou citar o nome, dizendo que a gente teria que ouvir os dois lados. Eu disse para ele o seguinte, olha, eu não poderia ligar nem para você, Ariovaldo, nem para ele, nem para um parente, porque o prefeito não disse o nome de ninguém. Eu não poderia, se tivesse citado o nome de alguém, aí sim, era diferente. Mas, quero deixar bem claro, nós estaremos aqui, tá certo? Sempre como tivemos, para ouvir os dois lados e quem vai julgar é o povo, tá bom? E fica aí os microfones para suas considerações finais. Josélio, mais uma vez, nós agradecemos a forma democrática com que você acolheu o nosso pedido. Nós não tínhamos, na verdade, nenhuma forma de contato, né? E você democraticamente concedeu, aí apesar de o prefeito não ter citado nominalmente a ninguém, mas quando ele se refere à família, Altaneira é uma cidade pequena, como também muito menor do que o seu Açareaí, mas as pessoas se conhecem, sabem de toda a história política de Altaneira. A gente sabe que temos a divergência profunda apenas no campo político com a administração. Eu não tenho a inimizade pessoal com o prefeito, ele tem aqui o nosso respeito na condição de autoridade nesse sentido. Todavia, nós discordamos das posições políticas dele. Eu tenho para mim que ele foi muito ingrato, ele foi muito infeliz no que fez, porque se a família não tivesse emprestado a ele o apoio necessário, ele não se elegia nesse município sequer, não para diminuir o cargo, mas muito dificilmente a vereador, e de forma que ele teve todo esse apoio da família como um todo, toda a família se vestiu daquele sentimento de colocar ele na administração como uma pessoa que era do povo, vinda do povo, e infelizmente ele praticou alguns atos logo no início da gestão, um grupo de vereadores, e nós tentamos de tudo para conseguir com que ele revisse determinados atos que estava tomando,
E como isso não foi feito, ele insistiu na sanha daquelas atitudes que nós achávamos, um grupo como um todo aqui, o vereador Valmir Brasil, o vereador Ciebastos, o vereador Antônio Leite, o vereador Flávio Corrêa, entendiam que determinados atos que ele praticava à frente da gestão não guardava consonância nem com os anseios que foram colocados para ele, e tampouco com as normas legais que vigem no nosso país. E essa foi a causa do rompimento, foi essa a questão, foi essa falta de prestígio político dado aos amigos que o elegeram, que levou ao rompimento do grupo, né? E, então, de forma que as divergências elas se situam simplesmente nesse campo, é uma questão de administração, e nosso grupo continua firme, continua coeso, e apresentamos candidato nas eleições, vamos continuar a apresentar e vamos seguir o rito normal. Com relação à questão posta aí por essas operações, pelas representações que ele sofreu e sofre enquanto prefeito, isso vai caber ao Poder Judiciário definir quem está com a razão e quem não está com a razão. De modo que o que nós aguardamos com muita serenidade, confiamos plenamente no trabalho da Polícia Civil, nós confiamos plenamente nas instituições democráticas do nosso país, confiamos no Ministério Público e confiamos que, ao final, a Justiça vai prolatar aí uma decisão que vai dizer quem está e quem não está com a verdade. Muito obrigado pela forma democrática com que você acolheu aí a nossa reivindicação. Uma boa tarde. Boa tarde. Pois é, nós conversamos aí com o vereador Ariovaldo, do PDT, lá de Altaneira, né? E, evidentemente, que o nosso trabalho sempre foi dessa forma, né? Quando querem falar, fala. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.